jantar. Sogra. Muito obrigado, até sexta. Obrigada. Meio-dia e 27 minutos. As notícias são o que são, valem o que valem, são mais ou menos desagradáveis, dependendo também das responsabilidades que cada um de nós tenha. Ninguém gosta de ficar com menos dinheiro no bolso, mas disso nenhum de nós irá escapar. São os cortes para 2011 que servem para a nossa próxima conversa. Vamos tentar resumir alguns deles. Foi uma prenda de Natal envenenada que chegou antes do tempo. Mais uma vez, em nome da crise, já este ano há uma tesourada no subsídio de Natal e praticamente em todas as carteiras. Para muitas famílias, só haverá presentes para os mais novos e o pouco que sobra será certamente para guardar. Já fez a conta ao subsídio de Natal que vai receber este ano? Ainda não fizemos conta sobre isso. O nosso patrão ainda não nos explicou qual era a situação o que é que ia decidir? Mas sabe que vai receber menos? Sim, ou dizem. Não sei se vamos receber menos ainda. Não, ainda não fiz as contas, mas tenho consciência de que vou receber menos e que vou ter que efetuar cortes, não é lógico. Eu não tenho ordenado, não é nada descontado. Mas Está desempregada? Pois, mas o meu marido vai descontar à volta de 120 euros. E que peso é que isto vai ter depois no rendimento familiar no Natal? Vamos indo e vamos vendo, tem que se poupar cada vez mais. Já planeou os cortes que vai ter que fazer na próxima época natalícia? Sim. Portanto, para os adultos não vamos, já combinamos na família, para os adultos não vamos dar prenda, só para as crianças e para os jovens que casaram há pouco tempo e vamos dar dinheiro. Vai ser, vamos ver, se calhar pior do que os outros anos. Não? Se tirar metade do subsídio, lá vamos nós, vai lá. Se este mês de dezembro já vai ser duro, então se pensar em 2012, aí sim a austeridade será pesada. As férias de sonho serão um oásis no deserto e quanto à época natalícia, o subsídio será um autêntico sonho de Natal. É funcionária pública? Sou funcionária pública, sou professora. Já fez as contas ao que vai receber ou ao que não vai receber no próximo ano? Receber, claro, já. Tudo dizem e, enfim, não me gastei ainda muito tempo nisso, mas já me chega a ouvir as notícias para ficar com uma ideia. As contas são simples. Para salários acima dos 1.000 euros, desaparecem subsídios de Natal e de férias. Claro, exatamente. Portanto, é o que me vai acontecer, não é? Não vou ser muito usada porque eu também não tenho uma grande pensão, não é? Mesmo assim, seja qual for a tesourada, como é que vai enfrentar o próximo ano? Não sei como é que vai ser, tem-se que resolver, não é? Tirar a boca. O que é que se pode fazer? Isto não há meio de se resolver o assunto. Não posso fazer mais nada, sou muito pequenina para fazer alguma coisa de maior. É a cultura que vai levar a maior tesourada de quem vai ter que poupar? É, porque afinal temos que sobreviver, não é? E sobrevive-se como? Com comida, com roupa. O resto virá se vier. Embora reconheça que o país está como está, mas eu não fui a culpada disso, porque eu contribuí com o meu trabalho e com o meu esforço, trabalhei até aos 66 anos e não acho bem que nos detenham agora no subsídio de Natal e de férias. Os sacrifícios de 2012 recaem sobre os trabalhadores da função pública, mas os pensionistas não escapam à tesoura fiscal do Estado. Também eles irão perder parte ou a totalidade dos subsídios do próximo ano. Agora, quem perde o quê, quanto e como é o que vamos tentar perceber já a seguir. Não é propriamente o arauto da desgraça. Vem a representação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, é o seu bastonário, Domingos Azevedo. Olá. Olá, Muito boa tarde. Este ano o peso, o carrego é a metade. Para o ano que vem será a dobrar mais do dobro, não é? Deixe-me só pegar numa expressão sua que eu acho que foi muito feliz. Diga. É que nós compreendemos muito melhor estas coisas quando as sentimos no bolso. Quando às vezes se fala nelas, se fala em questões, são questões técnicas, de difícil compreensibilidade. Agora, quando nos vão à carteira, as coisas são muito complicadas. Antes de mais nada, uma pequena correção, penso que é interessante. Os cortes não são apenas no 13º mês, são também nos rendimentos de outros profissionais, como por exemplo os médicos, os engenheiros, os empresários em nome individual. Só que aqui tem uma formulação técnica diferente,
No caso dos trabalhadores por conta de outrem e dos reformados, porque há uma entidade identificada que lhes efetua o pagamento dos valores correspondentes ao 13º mês, são essas entidades as responsáveis por fazerem a retenção de 50% do valor que exceder, por isso o valor correspondente ao 13º mês, deduzido dos impostos que sobre ele incidam e das prestações para a Segurança Social, e deduzido também do valor do subsídio da remuneração mínima mensal garantida, neste caso, do correspondente ao mês, por isso 475 euros, e depois sobre o resultado líquido que der deste montante, então dividimos por 2 e 50% fica com o titular do rendimento e outros 50% terá que ser entregue ao Estado nos 8 dias imediatos a esta retenção, mas cujo prazo limite não pode ultrapassar 23 de dezembro. É porque criou-se um pouco a ideia que isto era apenas para os trabalhadores por conta de outrem. Não é, porque é para toda a gente. Aqueles que englobam rendimentos, diz logo a lei, aqueles que englobam rendimentos, isto quer dizer que podem ter rendimentos de profissão liberal, podem ter rendimentos de trabalho que acumulam, podem ter rendimentos, por exemplo, de empresários em nome individual, nos seus negócios, e que no final do ano vão entregar a sua declaração de rendimentos. Sobre os rendimentos todos englobados, aplica-se uma taxa de 3,5%, deduzida de 2,5% de encargos para a Segurança Social, e então, neste caso, há aqui este que consiste na chamada sobretaxa adicional, que nos tem a formulação do 13º mês, por isso é retirado diretamente do 13º mês, e outros têm os serviços depois, a posteriori, quando recebe as declarações das pessoas, vai fazer a liquidação, uma vez que o IRS é um imposto liquidado centralmente, e ao fazer esta liquidação vai comparar com o que reteve na fonte, e depois faz o chamado encontro de contas. Pode haver até destas situações, como um exemplo que penso irão colocar na televisão, em que poderão receber ou até poderão vir a ter que pagar mais, no caso de não ter sido feito, trabalhado bem, a lei conforme a lei estabelece. E porquanto temos aqui uma situação do trabalhador dependente, perdoem-me só buscar apanhar aqui a minha cábula, uma vez que é pouco perceptível. É pouco perceptível, é certo, está muito pequenino. É muito pequeno, mas um trabalhador dependente, por exemplo, e que tenha uma remuneração mensal, por isso falámos em trabalhadores por conta de outrem, porque como disse, os trabalhadores por conta própria têm um sistema diferenciado. Por isso, um titular, uma pessoa que seja solteira, que não tenha filhos, neste caso que tenha um vencimento de 1.500 euros, terá um rendimento anual de 21 mil euros, terá uma retenção de sobretaxa em dezembro, já feitas estas deduções todas, aquelas que anunciei, de 320 euros, por isso a entidade pagadora vai chegar ao IRS deste trabalhador, retira-lhe 320 euros e tem que nos 8 dias imediatos a esta retenção entregar um imposto ao Estado. E este, por exemplo, neste caso, ele vai apurar no final da liquidação, vai apurar 353,71, mas como só reteve 320, então ainda tem que pagar mais 33,71, que é feito este encontro quando for feita a liquidação centralizada do IRS. No caso de 2 titulares casados, com 2 dependentes, por isso com 2 filhos, que tenham um vencimento de 1.500 euros cada um dos titulares, por isso o marido ganha 1.500 e a esposa ganha também 1.500, dá um rendimento agregado anual de 42 mil, o que vai cada um deles ter uma retenção na fonte de 327,5 euros, dá 655. Então, este casal no final do ano ainda vai pagar também 28,17. Já no caso seguinte que eu pedia à produção de colocar, para tratarmos um caso dos pensionistas, para tratarmos um caso dos pensionistas. Um pensionista, neste caso, 2 titulares casados sem dependentes, por isso sem filhos, que tenha uma pensão na ordem dos 850 euros. Espero cada um deles, não é? Cada um deles. Espero que ninguém venha dizer que 850 euros que é uma pessoa rica, ou que ganha muito dinheiro, como às vezes vemos, infelizmente, algumas afirmações. Quer dizer que este casal vai chegar no final do ano, vai ter um rendimento total de 23.800 euros, aplicando-lhe a retenção. Atenção, porque aqui os reformados têm um sistema diferente e que no ano 2012 vão ser muito penalizados, uma vez que o seu teto de dedução
em 2011 era de 6 mil euros, isto quer dizer o quê? Que um casal, por isso, por titular, se uma pessoa tivesse um rendimento que fosse, por exemplo, de 4 mil euros, não pagaria nada. Mesmo que outro casal tivesse também um rendimento de 4 mil euros. Porquê? Porque até ao limite de 6 mil euros era isento. Agora, no ano de 2012, o limite baixa para 3.622 euros. Quer dizer, baixa quase 50% do valor anterior. Isto vai ter reflexos, naturalmente, nas retenções na fonte dos pensionistas. E já agora, permita-me só uma pequena questão, penso que é interessante, é que eu acho que se está a elaborar num erro. Está-se a considerar, em termos de humanização, e o imposto também tem que ser humanizado, o imposto diz respeito às pessoas. E as pessoas têm problemas específicos, diferenciados, umas das outras. E quando nós desumanizamos ou desenraizamos o pagamento do imposto da situação real da vida das pessoas, nós não estamos a tributar pessoas, nós estamos a tributar fantasmas, porque não estamos a tributar realidades efetivas, mas estamos a tributar ficções dessa mesma realidade. E o que vai acontecer, naturalmente, no próximo ano, ou melhor dizendo, está-se a tentar equiparar o rendimento de um pensionista a um rendimento de uma pessoa de trabalho. É um erro terrível em termos de justiça fiscal. Porquê? Porque um pensionista tem realidades concretas com que ele se confronta que não tem uma pessoa com 20, 30, 40 ou 50 anos. Isto é, tem despesas com medicamentos, saúde, tem despesas, dificuldades de mobilização, etc. E não tem onde buscar mais dinheiro. Exatamente. E por isso esta tendência de equiparar em termos de tributação os pensionistas dos trabalhadores no ativo, primeiro deixa-nos no ar uma grande dúvida, que é esta. Nós estamos a falar em dupla tributação. Porque os pensionistas, quando trabalharam e fizeram os descontos, dos seus salários. Mas vamos então aqui ao nosso exemplo. Isto é só para tentar explicar um bocadinho. Quando nós vemos estes números frios, temos uma certa tentação de não fazer a ligação do imposto ao homem, ao ser humano. E corremos um sério risco nos próximos anos, e alguns indícios são preocupantes, com o caso das alterações para efeitos de dedução no IRS. Corremos um sério risco de voltarmos a 1989, onde a eleição da fonte de tributação era o rendimento e não o casal, o agregado familiar. Permita-me só muito rapidamente que vos deixe um pequeno exemplo. Imaginemos que o Jorge tem 2 filhos. Ganha, imaginemos, 5 mil euros por mês. Imaginemos que a Sónia tem também 2 filhos e ganha também 5 mil euros por mês. Imaginemos que a Sónia tem um azar, que um filho partiu uma perna, ou teve um problema de saúde, e ela teve que prestar os cuidados a este filho. O Jorge teve a sorte de, no decurso de um ano, os seus filhos não terem, certo, um pouco de irem à farmácia. Quando nós elegemos a fonte de rendimento, sem enquadrarmos esse rendimento na realidade do casal, nós o que é que estamos a fazer? Estamos a dizer ao Jorge, paga exatamente, estamos a dizer à Sónia, paga o mesmo montante de imposto que o Jorge paga. Ora, a Sónia gastou, por exemplo, com os filhos dela, imaginemos 5 mil euros, na farmácia, nos medicamentos, nos médicos, etc. Então chegou ao final do ano com um déficit, eu não diria déficit, mas diria com a sua capacidade financeira, por isso a disponibilidade, aquilo que pode... Menos 5 mil euros. Menos 5 mil euros. E vai pagar a mesma coisa que o Jorge. Quando nós elegemos a fonte de rendimento para efeitos de determinar o montante da tributação que cada cidadão paga, então nós estamos exatamente a sustentar esse tipo de injustiças, porque não estamos a enquadrar os contribuintes na sua realidade objetiva, na sua vida concreta, naquilo que eles são, nos filhos, nas preocupações, um conjunto de coisas. Mas é um erro que já está montante, não é? Exatamente. Sendo alguém especializado e estando com certeza também agora a perceber-se, até porque o Orçamento do Estado ainda está a ser, na especialidade, a ser revisto, estando tão preocupado não só com aquilo que nós vamos descontar este ano, como com a probabilidade dos anos seguintes, e já estou a dizer dos anos seguintes, se calhar não estou enganado quando digo, e não só em 2012, talvez também em 2013 e 2014, como é que nós pagávamos o que devíamos? Como é que nós fazemos face ao déficit que as nossas contas apresentam? Bom, eu só lhe faço retribuir com uma outra pergunta. Não me retribuo. Vou retribuir já que me fez a pergunta. O decisor político, porquê que não tributa aos capitais? Porquê que vem buscar só o rendimento do trabalho? Porquê que quem tem dinheiro nos bancos paga só 21,5% e o Jorge pode pagar até 40% ou 50% do seu rendimento de trabalho? Isto tem, cuidado, que isto não é inócuo.
Tenho opções políticas, decisões de fundo. E por isso são essas decisões que eu contesto quando é necessário pedir aos cidadãos para concorrerem no reequilíbrio das contas públicas, deve-se pedir a esses cidadãos, na medida do possível, fazendo naturalmente alguma diferenciação, mas na medida do possível o concurso de toda a gente, e não apenas sobre quem trabalha. É que sobre quem trabalha, e especialmente a classe média, é que está a pagar isto com língua de muito palmo. Com língua de muitos palmos. A gente está a dizer com língua de palmo, que é uma língua grande. Eu aqui digo Doutor, com língua de muitos palmos. Perdão? Onde é que está esse dinheiro? Olha... Que alega que tem que ser tributado e não é. 12 mil milhões estão no BPN. Não sei onde é que eles estão. 12 mil milhões. 6.800 milhões estão no Regional da Madeira. 38,6 mil milhões estão no setor público empresarial do Estado. E que... Está a levantar uma outra questão muito complexa, só que eu não queria abordá-la aqui. Diga. É que o cidadão hoje está impotente perante alguma realidade. Que é isso exatamente que eu queria o cidadão é impotente. Vamos sublevar, vamos agora virar as costas à Europa. Pá, nós não temos dinheiro agora a dizer é que isso é uma outra coisa muito preocupante que eu não queria abordar neste programa, até que este programa é um programa com pouco tempo, mas é uma questão que é assim. O cidadão hoje está um bocado perante aquela circunstância de dizer paguem, não bufos. Eu às vezes costumo dizer, paguem, mas bufem e bufem a sério, porque têm direito a bufar. Dito de outra forma, falta em Portugal um quadro normativo que enquadre a responsabilização das decisões, das tomadas de decisões aos diversos níveis da nossa vida pública, no sentido de responsabilizar essas pessoas civil, criminal e, por que não, politicamente. Porquê que nós vemos um gestor que não a CP, por exemplo, tem que trabalhar 20 anos para pagar o passivo da CP e outro dia aparece-me uma notícia no jornal que compraram 15 carros novos? Quer dizer, quem é que vai responsabilizar esta gente? É que o cidadão agora pode perguntar assim, o cidadão o que é que tem a ver com isso? Tem. Porque ele é que vai pagar. Ele é que vai pagar com os seus impostos. E por isso era necessário haver um enquadramento da gestão da causa pública, da gestão da coisa pública e da responsabilização pelas tomadas de decisão na causa pública e na gestão da causa pública, no sentido, pelo menos, de dizer a essas pessoas, fizeste uma agenda desta dimensão, não voltas a fazer mais nenhuma. Ponto final. Não exerces mais um cargo de gestor público. Porquê que não fazemos isto? Porquê que nós temos situações em que as pessoas são condenadas e depois... Essa é a constatação dos factos que foram passados. Nós temos que viver com o presente e com o futuro. Pronto. E a fatura tem que se pagar. Mas a minha preocupação é que eu não vejo força anímica de quem tem capacidade para decidir, para exatamente alterar este tipo de situações. E isso é que eu penso que o cidadão, mais dia menos dia, vai exigir, na minha opinião, duas coisas muito simples. Transparência na vida pública, que infelizmente não temos, organização do próprio Estado, para explicar aos cidadãos porque é que precisa deste tipo de coisas. É que nós hoje perguntarmos ao Estado quanto é que o Estado deve, ele não sabe. Não sabe. E vai tateando, procurando aqui, aparece um buraco aqui, um buraco ali. Exatamente, aparece o diretor de um instituto que meteu por baixo da gaveta 3 milhões de faturas. E será quantas não estarão aí nas câmaras municipais e noutros lados quaisquer? Enquanto não houver a responsabilização, por exemplo, do funcionamento deste tipo de questões, é complexo. O grande problema não é só isto. O grande problema é que quem paga sou eu, é o Jorge, é a Sónia, somos todos nós que pagamos isto. E por isso é que eu digo, uma das consequências que vai surgir, na minha ótica, a breve trecho em Portugal, vão surgir dois tipos de preocupações relativamente com isto. O cidadão, penso que não recusa pagar. E nós somos pessoas que compreendemos as coisas. Agora, o que o cidadão, a partir de agora, vai começar a exigir, saber o que é que paga, porquê que paga e o que é que aconteceu a quem nos obrigou a pagar. Doutor, nós vamos marcar encontros para a próxima semana para conversarmos mais um bocadinho e até para aproveitarmos... Semana não pode ser que eu não estou cá, estou para o Uruguai, mas pronto... Devemos de combinar outro dia, certamente. Mas eu acho, Jorge, agora se me permite, eu penso que é interessante, a vida pública, quem são? Somos todos nós. E eu acho que as pessoas não têm visto esta questão dos impostos um bocado... Isso é uma coisa que a gente depois vê. Quando faltar dinheiro no bolso, a gente tem que dar por ela. Eu acho que é importante consciencializar os cidadãos, exatamente deste e de outro tipo de questões que por vezes acontecem. Mas agora nós não acabamos o exemplo dos reformados muito rapidamente. Não será desta vez. Nós conversaremos numa próxima ocasião, após a sua viagem. Espero que corra muito bem. Muito obrigado por ter estado aqui conosco na Praça da Alegria.